Salve galera, tudo bem? Como vocês estão? Começando aqui nosso vídeo de hoje. Bom, o vídeo de hoje vai versar um pouquinho sobre minhas expectativas para o cenário de criptomoedas e cenário de renda variável para o ano de 2024, o ano que vai estar iniciando. Vamos falar um pouquinho de criptos nesse vídeo. No próximo a gente fala sobre Ibovespa e outros mercados. E depois a gente pode falar também de mercado americano. E com isso a gente fecha uma série bacana sobre isso. Depois eu quero começar a falar sobre aspectos, digamos assim, de características mentais de um bom investidor e de de uma pessoa que consegue transitar muito bem entre trading e investimentos. A gente tem que entender que a vida não é só o trading, a vida não é apenas as operações mais agressivas de comprar e vender, mas também sim, a vida faz parte de compor bons investimentos em diferentes setores, não apenas na área de renda variável. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo de 2024, é um projeto meu, tentar ampliar um pouco o escopo e falar um pouco mais sobre outros aspectos que não apenas a cripto, que não apenas o trading, esse tipo de coisa toda. Vamos colocar de cara aqui imediatamente o que eu estou olhando para o mercado de criptos e o que eu estou esperando para a semana que vem, não, para o mês que vem, não, para o ano que vem. E sempre quando a gente fala de qualquer movimentação de prazo mais longo, a gente tem que ter uma ideia de fato de que é muito mais complexo fazer projeções ou mesmo cenários, são apenas cenários desenhados. A gente não tem como ter absolutamente certeza de que um movimento vai ser cumprido ou não, mas especificamente falando, o entendimento do gráfico é basicamente uh, o que seria a história sendo repetida ao longo do tempo. E quando o mercado faz determinado padrão que ele fez no passado, ele costuma reproduzir esse padrão por mais vezes. O que quer dizer com isso especificamente falando, assim, história? Bom, especificamente falando, a gente vê, por exemplo, uma situação aqui do Ethereum que fez um movimento forte de alta. Depois dessa alta, ele ficou lateralizado por 14 dias. Daí ele faz um novo ciclo de alta e depois dessa alta ele faz mais uma lateralização. Só que essa lateralização aqui não é 14, ela acaba sendo mais tempo, 21 dias. Tá. E agora nós estamos fazendo mais um movimento de lateralização com mais ou menos 12 dias de correção. Então, esse é um primeiro conceito que eu estou tentando passar aqui para vocês. Quando a gente pega, por exemplo, esse movimento de queda seguido de uma correção lateralizada, a gente fez mais ou menos 14 dias. Não, a gente fez aqui mais ou menos 22 dias antes de uma nova queda. E depois a gente faz mais um ciclo de correção de 14 dias. Depois a gente faz uma alta, depois faz mais uma correção também de 14 dias e mais uma alta. Então a gente está vendo que o Ethereum, neste momento, está fazendo ciclos em torno de 14 a 21 dias. Tá? Então, ou ele sobe e corrige 14 dias, ou ele sobe e corrige 21 dias e dá uma nova movimentação. E isso recebe o nome de ciclo de mercado. Então, o ciclo de mercado ele pode ajudar bastante o entendimento de quando é o momento mais apropriado para procurar por entradas. Se nós estamos esperando aqui um ciclo de 14 dias e nós já estamos a 12 dias em relação ao último topo, talvez eu tenha que olhar, sendo hoje, digamos assim, quarta-feira do dia 20 de dezembro, eu teria que orar daqui a uns 2 dias, 22 de dezembro, 23 de dezembro, e esperar que lá pelo dia 22 a 23 de dezembro, Ethereum fizesse mais uma pancada de alta, como a que foi feita nessa movimentação toda. Então, isso a gente consegue fazer num gráfico diário, a gente consegue fazer isso dentro de um gráfico semanal, e a gente consegue fazer isso dentro de um gráfico mensal também. Tá? Então, mas percebam, o ciclo ele vai mudando de tempos em tempos. Isso funciona para criptos, olha que aqui é um ciclo de 14 dias de novo. Isso funciona para criptos, isso funciona para ações, isso funciona para forex, isso funciona para o ativo que vocês quiserem operar. A ideia de tentar ficar mensurando a distância entre um período de ciclo, vejo que essa alta daqui até aqui teve quanto tempo? 13 dias. Vejo que essa queda daqui até aqui teve quanto tempo? Até esse topo aqui, 12, até esse fundo aqui, 15 dias. Então nós estamos ciclando nessas fases de tempo. Uma das maneiras mais eficientes para vocês localizarem qual que é o ciclo que o mercado está fazendo é vocês mensurarem qual foi uma distância entre um ponto em que o estocástico lento fez uma virada e o ponto em que ele fez a nova virada.
E isso, classicamente, acaba te entregando o período de ciclo daquele momento. Então, veja que a gente consegue contar aqui 14 dias. Tá? E a gente consegue, então, pegar isso aqui, desse ponto para esse ponto, e a gente consegue, então, mensurar o que seria o período de ciclagem de topo até fundo, de fundo até topo, de topo até fundo, de fundo até lateralização, de fundo até topo. E a gente consegue localizar muito mais adiante o que seriam os fundos e topos de mercado bem estabelecidos. Bom, se a gente faz isso nesse momento atual, pegando o último ciclo, que seria mais ou menos daqui até aqui, a gente consegue desenhar, então, isso daqui até aqui. E pronto. Esta aqui é a movimentação de ciclo esperada. Então, vou ficar bem atento aqui para a ruptura dessa região dentro do Ethereum, para uma possível compra. Por quê? Por que para uma possível compra, história? Não pode ser uma queda? Cara, a tendência é uma tendência de alta. A gente vê que são topos e fundos ascendentes. Então, a gente constrói aqui uma sequência de topos e fundos ascendentes. Então, pelo que se entende no mercado, na medida em que a gente tem sequência de topos e fundos ascendentes, estamos em estrutura de alta. E é uma estrutura de alta que recebe o nome de estrutura de suporte e resistência, em que o recuo vem até o topo anterior. Veja que, por exemplo, quando a gente teve um recuo aqui, quando a gente teve este recuo aqui, esse recuo trouxe os preços exatamente até o topo anterior, não violando ele e voltou a subir. Então, este recuo aqui traz os preços até o topo anterior e não viola ele, portanto, sendo uma estrutura de alta de suporte e resistências. Aqui, uma entrada não estaria de toda equivocada, pelo contrário, já fiz aqui 1, 2, 3 de compra, possibilitando até eu pensar em comprar aqui. O stop eu colocaria abaixo do penúltimo fundo. E é importante que a gente tenha isso em mente, tá, galera? Não tem nenhum tipo de sistema de trading que seja infalível ou que seja isento de stops. Agora, fazer trade em curtíssimo prazo em criptomoedas é caixão, é cemitério. Honestamente falando, é cemitério no meu entendimento. Existe uma volatilidade muito grande nas criptos, existe uma gigantesca quantidade de violinos, uma gigantesca quantidade de movimentos muito rápidos e muito velozes, o que literalmente impede ou praticamente impossibilita que você fique fazendo trade de curtíssimo prazo para tentar, digamos assim, comprar o fundo, vender o topo, comprar o próximo fundo, vender o topo, comprar o próximo fundo, vender o topo. Cara, quem disse que faz esse tipo de coisa, eu vou vender o topo e vou comprar o fundo. Eu vou vender o topo e vou comprar o fundo. O cara que te disse que faz isso, cara, ele tá te atochando. Ele tá te atochando. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Para piorar a situação, digamos que o cara se propusesse a fazer isso. Eu vou vender os topos e vou comprar os fundos. Não é rentável. Como assim não é rentável, Stormer? Sim, os estudos que eu fiz estatísticos mostram que na maior parte dos movimentos, mesmo nos movimentos de cripto, se você vender, por exemplo, na perda da mínima desse candle aqui, porque você achou que isso aqui era um topo, onde é que você teria uma compra minimamente segura? Vamos lá, aqui tu tem 1, 2, 3 de compra e aqui teria uma possível compra aqui. E essa distância aqui não compensa os custos operacionais, não compensa o estresse, não compensa o tempo. Então, vou botar aqui um outro exemplo. Digamos que o cara tenha vendido aqui, ó. Ele vendeu aqui, porque achou que isso aqui era um topo. Onde é que seria a compra dele? Bom, formou 1, 2, 3 aqui, tá pensando em comprar aqui. Não deu a compra, forma um novo 1, 2, 3, ele compra aqui. Tá, ele comprou aqui, ele vendeu aqui e comprou aqui. Compensou? Não, não compensou. Não compensou. Tá, então, de uma maneira geral, tentar capturar esses movimentos não é algo muito inteligente e acaba, especialmente quando é contra a tendência, é óbvio, acaba não valendo a pena. Bom, dito a questão de ciclos no diário e dito a questão de que é bom evitar fazer trades no curtíssimo prazo em criptos, o que a gente tem para o longo prazo para o Ethereum? Bom, o que a gente tem para o longo prazo para o Ethereum é o seguinte, vamos afastar aqui bem o gráfico. A gente vê que o Ethereum faz aqui um ciclo inteiro de queda, praticamente 343 dias caindo em topos e fundos descendentes.
E daí quando ele faz isso, ele termina o movimento dele e inicia um movimento de alta até essa região aqui, performando 196 dias de alta. Depois ele faz um novo movimento de recuo, que faz 190 dias de queda. Então a gente está vendo aqui já um ciclo em torno de 190 dias. Tá. Vamos tentar colocar aqui um ciclo desse ponto até esse ponto e ver o que acaba rolando. Para ver se a gente consegue identificar bons ciclos. Desse fundo até esse topo, desse topo até esse fundo, desse fundo até esse topo, essa aceleração. Aí continua, dobra o canal, faz mais um movimento, aí aqui lateraliza. Aí aqui vira um topo por fundo. Fundo, lateral, fundo, lateral. E agora, no meu entendimento, estamos em um tipo de ciclo que é de fundo para topo. Muito bem. Então, estamos olhando o Ethereum dentro de um ciclo que até o momento é um ciclo de alta de 190 dias. Tá? Sendo que a gente está nesse momento já há quanto tempo, mais ou menos? Estamos há 63 dias, então teremos em torno de 130 dias ainda de possível movimentação para alta? Sim. Tá. Voltando para cá. A gente tem essa movimentação aqui, que foi um corte de uma linha tensa de baixa. Cortamos essa linha. E uma coisa que eu gosto muito de fazer são desenhar canais. Esses canais longos talvez seja uma das ferramentas mais eficientes que um trader pode trabalhar. Quando esse canal ele é rompido nesse ponto, um trader pode pegar isso, copia, cola, arrasta para cá e ele tem um novo alvo de resistência. Quando rompe aqui, veja que faz o pullback. Quando toca nesse pullback, você copia, cola e lá isso aqui para cima e você tem a próxima resistência. Quando rompe aqui, tu faz a mesma coisa, tu arrasta para cá e tu tem a próxima resistência. Quando rompe ali, tu vai arrastar aqui de novo, tu veja que aqui a gente conseguiu romper e foi tão forte esse bull market que simplesmente ele foi dobrando canais cada vez mais. Isso aqui, pessoal, que eu estou mostrando, que é dobrar canal, isso aqui não é frequência, isso aqui não é FIMAT, isso aqui não é nada. Isso aqui foi descrito por Edward e Magui 1930. Tá? 1930. Vocês podem já ver isso daí com outros nomes. Vocês podem ver isso com o nome que vocês quiserem. Mas isso aqui é Edward Magui, 1930. Stock Trends. O primeiro livro de análise técnica escrito no mundo fala sobre isso, sobre dobrar canal. Tá? E depois tu vem para cá, olha como vai funcionando ao longo do tempo. Depois tu dobra para cá. E agora vejam que quando chega nesse ponto, a gente rompe aqui, a gente reverte o canal. Aí vocês podem perguntar, mas Stormer, já não dá para desenhar um canal de alta ao invés de utilizando isso? Dá para usar o canal de alta. E aí vem uma das coisas mais interessantes que um trader pode fazer, que é qual? Ele desenha o canal de alta e desenha o canal de baixa. E no momento que ele desenha um canal de alta e um canal de baixa, ele vai ter cruzamentos dessas linhas. Este cruzamento de linhas, deixa eu desenhar certo aqui. Aí, neste ponto. Esse entrecruzamento que acontece aqui é um ponto de inversão no tempo. E muita gente perguntou por que comecei a falar que era uma compra forte de criptos em dezembro do ano passado. Eu comecei o pessoal a falar que, por quê? Justamente porque eu estava vendo esse cruzamento aqui, ó. Assim como este cruzamento aqui é uma outra fase importante de criptos. Assim como este cruzamento aqui é uma fase de topo de cripto. Assim como a próxima vez que eu pego isto e trago para cá, eu tenho os próximos cruzamentos, que estão aqui, no momento atual, que é uma lateralização. E se a gente romper isso, nós vamos desenhar qual que vai ser o próximo cruzamento, aqui em cima. Então, o ponto em que acontece o cruzamento também marca com perfeição os ciclos de mercado. E também resistências, sem dúvida alguma. Como a gente dobrou esse canal, a gente pode fazer isso e vem para cá e traz esse canal para baixo aqui, ó.
Você pode perguntar, mas história, por que tu botou aqui, por que tu não botou nem na sombra e nem no corpo? Porque nesse ponto eu consigo pegar vários toques, 1, 2, 3. Vocês podem perguntar a história, por que tu pegou este topo e este topo, e por que tu não fez um canal diferente? Por que tu não pegou um canal que trabalha, por exemplo, com este fundo e este topo? Que essa é a descrição clássica de construção de canais de alta. Pega dois fundos ascendentes. Cara, basicamente falando, eu prefiro esse canal escondido, que é o canal que eu acabei de desenhar para vocês, tá? Do que especificamente o canal clássico de alta. Mas se vocês usarem essa mesma ferramenta que eu acabei de mostrar, o cruzamento desses canais, as intersecções que aparecem entre eles, isso vai ser extremamente eficiente, não importa que tipo de canal você desenhou. Se foi um canal escondido, que é o canal original que eu fiz, ou se é um canal, digamos assim, se é um canal clássico. Vejam que aqui marca o topo. Vejam que esse cruzamento aqui marca essa outra região de aceleração. Vejam que esse outro cruzamento aqui marca esse fundo. E agora a gente teria um outro cruzamento aqui e um outro cruzamento aqui. Essas são as regiões principais. Estamos chegando cada vez mais próximos dessas datas em si. Bom, dito isso, entendido a ideia de ciclo de prazo mais longo dentro do Ethereum, no meu entendimento, considerando que nós estamos em tendência de alta, nós temos uma região que é uma região de resistência importante para o Ethereum, que é justamente esse fundo prévio aqui, ó, este fundo perdido, que é onde tem essa minha microposição aqui. Esta região, que eu deixo inclusive marcada aqui, porque eu sei que essa é uma área de resistência, tá? Porque ela era uma zona de suporte importante, que agora virou resistência, esta região em si. Uma vez rompida, ela entregaria um alvo que seria realmente tentar voltar para 3.500 dólares e posteriormente tentar o nosso topo histórico lá em 4.600. Tá? Então, o movimento aqui é um movimento de tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. A gente está vendo que a gente está fazendo esse tipo de zigue-zague aqui. E com isso, nós até podemos ter um período de correção que entregaria talvez um recuo para a região de 1.800, e eu, particularmente falando, adoraria comprar Ethereum perto de 1.800 para mim, porque é onde tem estas zonas de suporte importantes, tem a média móvel de 80 passando aqui. Nosso Stochastic não está bem sobrecomprado, isso aqui não me importa, sendo muito franco. Numa tendência de alta, o Stocástico pode ficar sobrecomprado por várias e várias semanas sem que isso sinalize um bom ponto de venda. Tá? Então veja quanto tempo que a gente ficou sobrecomprado aqui durante esse bull market, nosso Stocástico enlouquecido aqui. Vocês sabem, Stocástico ele é uma excelente ferramenta, mas dentro de uma tendência de alta, dentro de um cenário de alta, praticamente ele não oferece um bom timing de venda, ele vai oferecer um bom timing de compra. Assim como quando nós estamos numa tendência de baixa, o estocástico não vai dar um bom timing de compra, ele vai dar um bom timing de venda. Tá? Então o estocástico tem que ser operado a favor da tendência. A festa foi forte ontem, pessoal. Tô precisando me hidratar, como se diz. A balada foi pesada ontem. Mas enfim, então como a gente está numa tendência de alta, eu não vou importar com isso daqui. Eu vou importar com o quê? Eu vou importar com o meu estocástico estando aqui embaixo para me gerar uma compra, que é o que eu estou esperando. Seja no semanal, ou seja no diário. E por isso que eu estou olhando aqui com muita atenção esse movimento que está aqui. Porque como eu estou numa tendência de alta no diário, e eu estou olhando o estocástico nessa região aqui, para mim, e eu estou perto do final do ciclo de 14 dias do Ethereum, isso me interessa de sobremaneira procurar uma possível entrada nessa posição. Bom, por último eu vou falar um pouquinho de BTC, tá? Porque o BTC vai numa mesma pegada, digamos assim. BTC é uma cripto que eu, particularmente falando, não opero, eu apenas acumulo, vou acumulando. Tá? Eu acho que ela é uma belíssima reserva de valor, minha opinião, obviamente. E neste momento o BTC tem como objetivo voltar para o seu topo histórico.
ele está em tendência de alta desde o final de dezembro. E eu vou fazer o mesmo estudo que a gente fez anteriormente aqui com vocês, para que vocês possam localizar a ideia. Nós temos aqui este longo canal, era um canal de baixa, que foi cortado neste ponto que vocês estão vendo aqui. Isso mais ou menos em 2020. Depois disso, a gente estabelece este outro canal. Eu vou desenhar o canal clássico, aquele que vocês todos sabem fazer. Ó, esse é o canal clássico. Tá? Notem novamente, o cruzamento dessas duas linhas oferece um topo de mercado. Muito bem. Na medida em que a gente dobra o canal, a gente copia e dobra ele e puxa ele para cima. Aí nós temos um novo cruzamento acontecendo exatamente aqui. Vocês já tinham visto isso? Isso não é algo muito comentado, isso não é algo muito falado, né? Mas é uma ferramenta extremamente interessante. Vejam que aqui nós podemos dobrar esse canal de novo para cá. E nós vamos ter mais um cruzamento acontecendo aqui, neste ponto. Bem aqui. E agora o objetivo de tudo é buscar o quê? Esta região que aqui está. Este ponto em que a gente tem o cruzamento dessa região com essa região. Veja que a gente teve um cruzamento aqui, ó. Deixa eu botar a linha. Onde é que tá? Aqui. Exatamente aqui, ó. Que foi o início desse movimento forte. Então, para mim, BTC ano que vem é compra. Nos recuos, obviamente. Eu vou esperar que aconteçam os recuos para tomar posições. Né? Eu estou cogitando aqui e trabalhando com uma ideia de que sim, nós estamos em alta, né? E dentro desse movimento de alta, todo e qualquer recuo que for acontecendo, eu vou tomar posições, eu vou procurar por posições de compra. Enquanto que eu não quero operar vendido, eu não irei operar vendido, e se acontecer algum recuo, eu não vou usar esse recuo para fazer uma venda, porque operar short numa tendência de alta em bull market é pedir para queimar os dedos fortemente. A gente consegue ver a mesma ideia de ciclos dentro do BTC. Aqui a gente teve um ciclo também de 14 dias. Só que aqui no momento o BTC já fechou o ciclo de 14 dias hoje. Hoje termina a queda do BTC, no meu entendimento. Hoje. E hoje eu esperaria que o BTC desse mais uma pancada. Hoje. Hoje. E o movimento seria essa amplitude aqui no mínimo para cima, entregando o alvo lá em 48. É claro que assim, novamente, isso seria o cenário mais provável. O stop meu abaixo desse fundo aqui. Então, quando a gente fala de trading, a gente está falando de cenários. Estamos em tendência de alta, temos ciclo de 14 dias, terminamos 14 dias de correção, estamos rompendo a massa desse movimento aqui. Então tá, então hoje estaria iniciando um movimento de alta para buscar 48 mil dólares nos próximos dias. Galera, essas são as duas principais criptos, BTC e Ethereum, mas eu vou ter que fazer outros vídeos falando especificamente de outras criptos menores, mas que também são bastante importantes, como Link, Solana e Injective. Então, deixem no comentário quais são as criptos que vocês querem que eu inclua no próximo vídeo, para que a gente possa, então, falar sobre elas especificamente. Eu vou fazer uma listinha daquelas que forem mais solicitadas por vocês. É isso? Se vocês curtiram, compartilhem com os amigos de vocês. Grande abraço, até mais, tudo de bom, fiquem com Deus.